Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao programa Palavras de Vida Eterna do canal Espiritismo na Prática. É um programa que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, e nós fazemos reflexões singelas em torno do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos da doutrina espírita. Então, nós abraçamos a todos com muito carinho, rogando a Jesus que envolva a toda a humanidade em sua paz, em sua luz, em seu amor, e que ele nos inspire nesta noite para que nós possamos fazer uma reflexão proveitosa. Então, nós vamos fazer a nossa prece, vamos mentalizar a figura de Jesus, a figura meiga, doce, pura luz do nosso modelo, do nosso mestre, do nosso guia, desse irmão que está sempre conosco e que nós fazemos o esforço para estarmos sintonizados com ele. Então, pensando na figura de Jesus, nós vamos fazer uma prece para agradecer a ele todas as bênçãos que nós recebemos desse amor imenso de Jesus por nós. Que ele nos sustente em nossa caminhada. E temos certeza disso, porque ele nos disse que jamais nos abandonaria, jamais nos deixaria órfãos, e ele estaria conosco até o fim dos tempos. E é confiante nessa certeza dessa promessa de Jesus que nós caminhamos procurando seguir-lhe os passos através dos dias desta encarnação. Que ele nos envolva em paz. E é em nome desse mestre amado, em nome de Deus nosso Pai, e da espiritualidade amiga e bondosa, que nós estamos iniciando as nossas reflexões. Uma gratidão profunda em nossos corações. Que assim seja. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre felicidade. Vamos ver o que o Espiritismo nos ensina. E eu estava procurando uma poesia que falasse sobre felicidade, são muitas, mas eu queria uma curtinha. E eu achei uma poesia do Mário Quintana. Eu tenho livros do Mário Quintana, eu gosto demais dele, acho os poemas dele assim maravilhosos. E o título é Da Felicidade. Então, eu até coloquei o nome na nossa reflexão do título da poesia do Mário Quintana. E ela é tão singela, tão linda, ela fala assim: quantas vezes a gente, em busca da aventura, procede tal e qual o avozinho infeliz. Em vão, por toda parte procura em vão, por toda parte os óculos procura, tendo-os na ponta do nariz. Então, a gente imagina um avozinho aflito procurando os óculos que estão na ponta do seu nariz, mas que ele não consegue encontrar.
Eu achei essa poesia tão rica de, de significados, é, que porque isso acontece conosco, não é? Nós buscamos a felicidade fora de nós, nas coisas que nós não temos, mas a felicidade está dentro de nós, nas coisas que nós possuímos, desde a família, desde a oportunidade de trabalho, desde os amigos, tudo nós recebemos da bondade de Deus. E muitas vezes nós estamos buscando fora, né? Sendo que ela está bem junto de nós, né? Assim, é, que a gente possa enxergá-la de uma forma muito clara, mas a gente está buscando. Eu vou ser feliz se é, meu filho passar no vestibular, se eu arrumar um emprego melhor, se eu me casar com a pessoa quem eu amo, não é? Então, essa questão da felicidade, nós buscamos de uma forma equivocada, né? Nós colocamos a felicidade onde nós não conseguimos alcançar, e sendo que nós temos tanto que agradecer. E cada um tem um conceito de felicidade. Se você perguntar para o pai, para uma mãe, o que é a felicidade para eles, eles poderão responder: é o bem-estar, é a vida tranquila dos meus filhos. Se você perguntar para o agricultor, ele vai falar: é a colheita farta de grãos. Se você perguntar para o professor, ele vai dizer: é o sucesso dos meus alunos, né, que alcançaram bons resultados nos concursos. Então, cada um tem uma ideia. Uma pessoa que está enferma ou que tem alguém enfermo, ela sonha, a felicidade para ela é a cura. Então, nós temos que prestar muita atenção para nós não colocarmos a nossa felicidade, conforme esses exemplos que eu dei, dependendo do outro. Eu vou ser feliz se meu filho passar no vestibular. Se eu melhorar de emprego. Se eu ganhar um dinheiro. E não é o caminho, não é esse, né? O caminho é nós buscarmos dentro de nós a felicidade. Jesus ensinou isso. Buscai primeiramente sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, esse reino de Deus que representa a felicidade para nós, a paz, o progresso está dentro de nós, porque Deus está em nós. E aí nós buscamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, tem uma bela mensagem do cardeal Morlot. O título é A Felicidade Não É Deste Mundo. E eu vou ler um trechinho. O cardeal Morlot, fala o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais
à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, olha quantos ensinamentos o cardeal Morlot nos traz nesta mensagem. A felicidade não é desse mundo. Mas isso não quer dizer que nós não possamos sermos relativamente felizes aqui no mundo. Porque nós temos momentos de felicidade. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Há tanta dor chorando pelo mundo, né? Quando você ouve as notícias, guerra em tal um país contra o outro em guerra, fome, né? Miséria, corrupção, crimes hediondos, violência, você não consegue ser totalmente feliz, a não ser que você seja uma pessoa profundamente egoísta, grandemente egoísta, que vive em outro planeta, talvez em Nárnia, né? E que ignora a situação desse nosso planeta tão amado, mas com muitas dores. Então, mas nós podemos desfrutar de momentos de felicidade. Quando você passa por uma dificuldade financeira e você consegue recuperar, vencer aquele período difícil, quando nasce um filho, um neto, não é? São momentos de felicidade. Quando você consegue um emprego que você tanto sonhou, são momentos de felicidade. Mas nós não conseguimos ser felizes o tempo todo. Não tem condições. Porque o planeta ainda não é um planeta que nos proporcione essa felicidade. Aí o cardeal Morlot fala aqui, né? Que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Quantos artistas famosos que se matam? Quantos que sofrem de depressão profunda, da doença do pânico, do transtorno, né, melhor dizendo, do pânico? Quantos são profundamente infelizes e que buscam um atordoamento, uma fuga dos seus problemas através das drogas, através da sexualidade desequilibrada, através da bebida, enfim, né? São os caminhos tortuosos do mundo que as pessoas escolhem. Então, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, muito, né? Mas é infeliz, porque ela tem um vazio dentro de si que o dinheiro não consegue suprir, preencher esse vazio. E quanto mais ela procura nos prazeres exteriores, preencher esse vazio. Vou fazer uma viagem, vou trocar de carro, vou fazer uma viagem, um cruzeiro ao redor do mundo. Ela vai, mas ela leva esse vazio dentro dela, porque as coisas do mundo não a preenchem. E quando ela volta dessa viagem, ou de ganhar mais dinheiro,
trocar de marido, namorado, seja lá o que for, o vazio está maior, não é? Muito maior. Porque as coisas do mundo não nos sustentam, não são alimentos para nós, porque nós somos espíritos. Lembra da parábola do filho pródigo? Que estava ali, né, alimentando das bolotas dos porcos que ele cuidava, numa representação das coisas materiais, das coisas do mundo, mas ele tinha fome, até que ele caiu em si e resolveu voltar para a casa do pai, porque o único lugar que ele poderia ser feliz, progredir, é a casa do pai. Aí, pai com P maiúsculo, que é Deus. Então, nós nos afastamos de Deus e há um vazio muito grande dentro de nós. Às vezes a pessoa olha para o outro e fala: nossa, como que essa pessoa vive na alta sociedade, como que essa pessoa tem o carro mais maravilhoso que existe, se veste com roupa de grife, com tudo. Ela deve ser muito feliz. A galinha do vizinho é mais gorda, não é? A grama do vizinho é mais verde. Nós enxergamos dessa forma, mas às vezes a pessoa está passando por um sofrimento muito grande. Então, buscar as coisas do mundo não, não diminui esse vazio interior que nós sentimos, o vazio existencial. Então, hoje há muita ansiedade, casos de depressão, muitos suicídios, não é? Muitas pessoas completamente desiludidas da vida, não acreditam em Deus, não têm uma fé que a sustente, e elas se sentem, então, mais infelizes, piores do que elas realmente estão, não é? Então, nós precisamos ficar atentos. Eu me lembro falando aí dessa situação da pessoa ter muito dinheiro e ser muito infeliz, não é? Talvez se ela repartisse o dinheiro, né, para as pessoas mais necessitadas, constrói uma casa para um, paga escola para o outro, não é? Coisas que o dinheiro pode comprar e que não vai fazer falta. Então, somente ter muito dinheiro não quer dizer nada. Eu me lembro daquele caso que o Chico Xavier contava, daquele empresário muito rico, um empresário dos mais ricos do Brasil, há muitos anos passados. E um dia ele ligou para o Chico, chorando, precisando conversar com o Chico, porque ele estava muito infeliz. E ele foi conversar com o Chico. E chorou muito, ficou lá horas, aliviando o seu coração com Chico Xavier. E quando ele foi embora, um auxiliar lá, um trabalhador que estava com o Chico, falou: nossa, Chico, que coisa triste. Esse homem milionário, com tanto dinheiro e tão infeliz. Aí o Chico disse: meu filho, ele é muito pobre. A única coisa que ele tem é dinheiro. E a gente vê isso, não é? Na história, há pouco tempo, de um homem bilhardário, muito rico, que construía um império, aí construía mais, ampliava esse império, entrava em todos os campos
de ação que ele poderia ganhar mais dinheiro. Mas ele não era feliz. Ele sentia esse vazio dentro dele. E um dia um amigo falou com ele: Fulano, tem um orfanato que tem mais de 200 crianças e elas estão precisando de cadeiras de rodas. Você não quer doar essas cadeiras? Ele falou assim: eu dou sim, com muito prazer. Eu vou comprar e eu vou falar com o meu secretário para comprar e entregar lá. Ele falou: não, eu quero que você vá lá comigo e entregue essas cadeiras para essas crianças. Aí ele foi. Chegou lá, entregou as cadeiras, as crianças fizeram a maior festa, a maior alegria, né? E quando ele foi uma tarde assim maravilhosa que ele passou. E ele se sentiu completamente diferente com esse gesto de amor. E quando ele estava indo embora, um dos piquititos lá chegou, abraçou-se na perna dele e olhou para ele, ficou olhando. Aí o empresário falou: o que foi, meu filho? O que eu posso te ajudar? Ele falou: nada. Eu estou tão feliz que eu quero gravar bem o rosto do Senhor, para eu nunca me esquecer desse gesto de amor que o Senhor me deu. O Senhor é o meu benfeitor eterno. E a partir daí, esse homem mudou totalmente. Totalmente. Ele passou a olhar o outro, a se dedicar ao outro. Porque a caridade material é muito fácil. Você tem dinheiro, você dá o dinheiro que você quiser. Agora, a caridade moral, dar de si, é o mais difícil. Então, aqui o cardeal Morlot vai falar, né, que a felicidade não é deste mundo e que as pessoas muito ricas, privilegiadas, de todas as idades, se queixam amargamente da situação em que se encontram. Então a gente fica pensando, mas em que consiste a verdadeira felicidade? Uma felicidade relativa, né? Que nós possamos gozar aqui na Terra. No capítulo, na parte 4ª de O Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos terrestres, nas questões 920 e seguintes, Kardec vai conversar sobre este assunto com os espíritos. E na questão 920, ele pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E na outra questão, no 921, os espíritos dizem para Kardec que o homem quase sempre é o construtor da sua própria infelicidade. E na questão 614 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da lei divina natural, ele pergunta o que é lei divina ou natural. E os espíritos respondem que é a lei de Deus, né? E que o homem, eu queria ler aqui para vocês, na 614, que o homem, essa lei, que é a lei do amor, ela foi dada para que o homem a praticasse. E a pessoa vai ser
tão feliz quanto ela praticar. Ele diz assim aqui: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, quando nós nos afastamos da lei de amor, nós somos infelizes. Essa lei que diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a felicidade real. Quando você tem consciência de que você é espírito imortal, que você está de passagem aqui na Terra e que o seu alimento deve ser o alimento espiritual. Tanto que Jesus disse: eu sou o pão da vida, num simbolismo do pão, né, do alimento espiritual. E na oração do Pai Nosso, Jesus, a primeira coisa que Jesus pede: Pai nosso que estais no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Primeiro ele pede isso. Depois, mais para frente, ele vai falar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, nós precisamos buscar o reino de Deus, né? E depois o pão material. E aqui, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer que o Evangelho constitui aquele código de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O nosso comportamento de amor deve ser o mesmo em qualquer lugar que nós estivermos. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça é, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade futura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. E ele vai falar que, diante desse código divino, que é o Evangelho, a própria incredulidade se curva. Então, nós temos aqui o roteiro que Kardec e os espíritos nos deixaram. Mas em que consiste a felicidade aqui na Terra? Na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Kardec pergunta para os espíritos. E olha a resposta deles, é para a gente decorar. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Não querer mais do que nós temos. Não morar numa casa simples e ser infeliz porque você queria morar no palácio, sendo que a sua condição financeira permite que você more naquela casa simples. Você não tem condições de morar num palácio. Então, contentar-se com que a misericórdia de Deus, o amor de Deus, nos concede, né? Que nós conseguimos com trabalho, com sacrifício, com renúncia, com dedicação. E aí os espíritos dizem, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, esse é o roteiro. Para o nosso dia a dia, para a vida material,
contentar-se com o que tem, o que é necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que receita simples, não é? Então, que nós possamos refletir, todos os dias agradecer a Deus, todas as bênçãos que Ele nos concede. O seu amor imenso por nós, né? Então, se nós confiamos em Deus, nós nos contentamos com o que nós temos, pensando que é aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso espiritual. E para encerrar rapidamente, uma historinha que o Valério, o Espírito Valério, conta no livro lindo, Bem-aventurados os Simples, na psicografia de Valdo Vieira. O título é Aflitíssima. E ele conta de uma mulher que entrou para o salão de um centro espírita chorando, descabelada, desesperada, e conduziram-na até a mesa onde estava um trabalhador da casa, o dirigente ali da reunião. E ela, aflita, aflitíssima, ela dizia para ele que ela estava desesperada, porque ela perdera um anel de brilhantes que valia alguns milhares de dinheiro, né? E falou, chorou, reclamou. E à medida que aquele homem ia acalmando-a, falando, né, para ela ter confiança em Deus, no amor de Deus, para ela se acalmar, e foi falando muitas coisas com ela, que ela prestou atenção naquele homem que estava tranquilo, sereno, acalmando o seu coração. Ela observou com muita vergonha que aquele homem não tinha os 2 braços. Então, gente, às vezes a gente reclama, 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 mas não olha para os lados, não olha para trás, que tem pessoas sofrendo muito mais do que nós. Vamos pensar, né, nessa questão da felicidade, de ter as mãos, né, cobertas de luz pelo trabalho no bem, por tudo que nós distribuímos, e a consciência tranquila, porque nós cumprimos o nosso dever para conosco, para com o próximo e para com Deus. Isso é que importa. Então, nós vamos fazer a prece, agradecer a Deus todo amor, toda bondade, toda justiça, todas as bênçãos que nós recebemos em cada dia. E agradecer também, Jesus, a Ti e a Deus nosso Pai, pelas dificuldades, pelos desafios, pelas lutas de cada dia, que são tão necessárias à nossa caminhada, ao nosso progresso espiritual. Que nós tenhamos força e coragem para entender que nós precisamos de tão pouco para sermos felizes e que cada migalha que nós recebermos do amor de Deus e de Jesus, nós saibamos dar graças, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Que Jesus abençoe o nosso propósito, nos dê força e coragem para prosseguirmos rumo a Deus, nosso Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada aos amigos queridos que estão conosco aqui nestas reflexões, e que Jesus envolva todos nós
em paz, em luz e em seu imenso amor. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, e até a próxima semana. Muita paz.